A minha tarefa hoje aqui é conversar um pouquinho sobre aprendizagem criativa, o que é, tentar trazer um pouquinho dessa parte teórica. Então, assim, para conceituar a aprendizagem criativa, tá? A aprendizagem criativa, ela é uma abordagem pedagógica. Tá? Então, existe toda uma teoria em torno da aprendizagem criativa. Ela é proposta por um grupo de pesquisa chamado Lifelong Kindergarten, que fica no MIT Media Lab, que através do pesquisador Mitchell Resnick dá sequência aos trabalhos do Papert, né, de Seymour Papert, no construcionismo, através de vários projetos. Um projeto bastante utilizado, famoso, é o Scratch, né, a linguagem de programação Scratch, e a aprendizagem criativa também faz parte das pesquisas desse grupo. A abordagem essa da aprendizagem criativa tem a raiz, ela se baseia no jardim de infância, né, tanto é que o nome do grupo, Lifelong Kindergarten, né, o jardim de infância para toda a vida. É uma concepção do jardim de infância que foi inventado, né, a estrutura do jardim de infância foi inventada por um professor chamado Friedrich Froebel, que foi aluno do Pestalozzi, se inspirou no Pestalozzi, que foi inspirado, né, por Rousseau, que acreditava muito na aprendizagem através da experiência, através da experimentação. Então, o que o Pestalozzi falava, né, é que para ocorrer a aprendizagem é necessário ter 3 elementos: o coração, as mãos e a mente. Então, a aprendizagem acontece quando a gente une esses 3 elementos, que é bem aquele convívio que a gente tem, aquela pegada do jardim de infância, né? Então, as crianças estão fazendo coisas com as mãos, estão trabalhando em coisas do interesse dela, da paixão, né, do coração delas, enquanto desenvolvem a aprendizagem, enquanto desenvolvem a mente. Bom, a partir daí, então, se pode extrair a espiral da aprendizagem criativa. Então, imaginando essas crianças no jardim de infância, elas estão imaginando coisas, né, estão pensando, estão tendo ideias. A partir dessa imaginação delas, elas criam coisas, né, objetos, fazem estruturas, né, brincadeiras. E aí elas brincam com aquilo que elas inventaram, né? Então elas imaginam, elas criam e elas brincam e compartilham com os coleguinhas. É um ambiente, né, social, onde elas estão o tempo inteiro trocando ideias e conversando e tal. Então a gente tem a imaginação, a criação, o brinquedo, o compartilhar, e a partir desse compartilhamento, a reflexão em cima do que elas fizeram, o que o coleguinha interferiu, o que ele ajudou, o que pode fazer melhor, e novamente se cria um novo processo de imaginação que vai, né, realimentar essa espiral, vai para uma nova interação de imaginação, criação, né, brincadeira, compartilhamento e reflexão. Se a gente quiser transformar isso em algo que possa ser utilizado para todas as idades, ou seja, fora do jardim de infância, a gente precisa estudar como essa interação acontece. Quando a gente sai do jardim de infância e entra na escola, quer dizer, eles entram na primeira série, acontece uma transição, onde antes eles utilizavam as mãos, o coração e a mente, agora a escola passa a ignorar a paixão, ignorar o coração, e não dá muito espaço para as mãos. Então a escola ela trabalha muito em cima da mente. Então, a ideia é a gente conseguir transpor essa interação, essa forma de funcionar do jardim de infância para dentro da escola. Então, como é que o Lifelong Kindergarten propõe que a gente faça isso? Através do que eles chamam de 4 P's da aprendizagem criativa. Então, a gente pode trabalhar, que nem as crianças, em projetos com os alunos. Então, a coisa de construir alguma coisa, né, de realizar algum projeto, alguma coisa que possa ser trabalhado pelos alunos. Esses projetos sempre enraigados na paixão dos alunos, no interesse dos alunos. Porque um projeto que não desperta o interesse, ele pode ser abandonado, ele pode ser feito de uma maneira desinteressada. Então, a partir do momento que a gente vincula um projeto, a gente consegue conectar esse projeto
com o interesse, com a paixão do aluno, a gente consegue fazer com que ele se esforce muito mais na realização do projeto. Então, a gente tem os projetos, a gente tem a paixão. Como no jardim de infância, fazer com que essa experiência seja social também. Então, que a gente tem os pares, né, trabalhando, né, os alunos trabalhando em conjunto, trabalhando em pares, trabalhando em grupos. Para que exista a discussão, para que exista a negociação, para que exista o respeito, né, consideração com a opinião do outro. Então, é interessante que seja realizado em grupos. Então, sempre em pares e com a liberdade do pensar brincando. O que é o pensar brincando? Não é a brincadeira desvinculada do conteúdo, mas a liberdade de poder errar, de poder tomar caminhos diferentes, de poder repensar o que estava fazendo, trabalhar com materiais diversos, com formas de expressão diversas. Então, se a gente conseguir fazer com que os alunos trabalhem em projetos com paixão, vinculados à paixão, em pares, em grupos, e com essa liberdade, a gente consegue resgatar, de certa forma, esse espírito do jardim de infância para dentro da escola. Bom, isso é uma abordagem pedagógica, não é uma metodologia. Então, a gente pode utilizar essa abordagem pedagógica em diversas metodologias. Quando a gente começa a explicar, normalmente as pessoas pensam, então é baseado em projetos. Sim, é baseado em projetos, mas não é só a metodologia. Eu posso fazer uma abordagem, né, uma metodologia orientada a projetos, baseada em projetos, mas eu, como professor, defino qual é o projeto em cima dos meus interesses e ignoro a vontade dos alunos. Então, isso não é aprendizagem criativa. Eu posso querer inserir jogos na minha sala de aula, mas eu que defino as regras, eu que faço o jogo e eu que acho que estou despertando o interesse dos alunos. Não. Então, se eu quero inserir os jogos na minha sala de aula e utilizar a abordagem da aprendizagem criativa, a estrutura do jogo, as regras do jogo, como esse jogo vai ser constituído, tem que ser feito em conjunto com os alunos, para que eles aprendam, não jogando, mas construindo o jogo. Então, essa é a diferença entre, né, tu partir para algo que já foi pré-definido pelo professor e para algo que é negociado com o aluno. O próprio processo de construção da atividade faz parte da aprendizagem. Bom, em relação aos professores, nós, né, está todo mundo aqui, a gente está em 42 pessoas agora na sala. Como é que a gente conversa sobre isso? Como é que a gente aprende sobre isso? Bom, é importante que a gente saiba que alguns de nós, alguns professores, eles já perceberam que uma aula instrucionista, uma aula tipo palestra, já não está mais funcionando bem, né? Então, a gente tem alguns colegas aqui que estão vendo que alguma coisa precisa mudar. Eles estão vendo, alguns de nós estão vendo alunos desinteressados, né, e estamos ficando cansados. Outros professores aqui, eles fazem já parte disso, já trabalham às vezes com projetos, às vezes com uma metodologia ativa, às vezes com alguma coisa que envolva a criatividade, mas querem melhorar na prática. Então, eles já têm alguma caminhada em relação a essa forma de pensar a sala de aula. Outros já fazem praticamente tudo, já utilizam a aprendizagem criativa, às vezes não chamam de aprendizagem criativa, mas se sentem isolados, né? Então, ficam como aquele professor que faz coisas diferentes na escola e tal, fica uma coisa meio isolada. Mas a gente sabe que isso é importante. Todos nós, a gente se lembra de bons exemplos de professores quando nós éramos alunos, né? Se vocês pensarem, vocês vão se lembrar daquele professor que inspirou, às vezes até inspirou a gente a se tornar professor, que fizeram algo similar, às vezes, com a aprendizagem criativa, fizeram um projeto diferente, uma conversa diferente, um cuidado diferente com a gente, e aquilo nos despertou uma série de coisas. Então, a gente sabe que esses professores também, às vezes, se sentiam isolados. Então, se a gente quer realizar algum tipo de mudança, se a gente quer ir nessa direção para que mais pessoas reconheçam esse tipo de abordagem, é preciso que a gente se una de uma forma mais sistemática, né? É preciso a criação de um movimento para que essas pessoas que se sentem isoladas, ou essas pessoas que querem começar nessa caminhada, elas possam se encontrar e conversar, né? Então, é preciso que
que esse movimento, que esse conjunto de pessoas tenha alguma forma de identidade, onde as pessoas se reconheçam dentro desse grupo e sejam reconhecidas como parte desse grupo também. Né? Um grupo que seja articulado, um grupo que tenha essa identidade forte. Então, eu sempre falo que a gente precisa criar uma gramática única, que seja compreendida por todos, ou seja, quando alguém ouvir falar em aprendizagem criativa, a pessoa que está falando, a pessoa que está escutando, as duas têm que entender a mesma coisa. Então, desde o gestor até o pai de um aluno, né, a família, a comunidade, quando a gente falar em aprendizagem criativa, é muito importante que todos estejam entendendo a mesma coisa. Então, essa estruturação de uma gramática, ela é muito importante, né? Então, também muitos projetos que iniciam, né, e que são projetos isolados, às vezes são fantásticos. A gente tem muitos exemplos de projetos, mas que são isolados e que não tem uma sequência, quer dizer, aquele projeto que o aluno tem aquela experiência maravilhosa, mas no outro ano aquilo não tem continuidade, ou dentro do mesmo ano aquilo não tem continuidade, e acaba sendo uma iniciativa isolada. Então, os projetos, eles têm que amadurecer também, tem que existir uma visão mais geral de como a gente pode aproveitar essa abordagem e essas iniciativas para que elas não sejam um fogo de palha, para que não seja aquela experiência maravilhosa que aconteceu aquele dia, naquele workshop, naquela atividade, e depois nunca mais. Né? Então, por que a gente propõe esse núcleo e essa conversa, e por que a gente está aqui hoje? Para conversar sobre essas práticas, sobre o que cada um de nós está fazendo. É um grupo descontraído, é um grupo horizontal, onde todo mundo tem voz e todo mundo é convidado a compartilhar as práticas, as dúvidas, as dificuldades. Né? Então, é um grupo de trabalho, é um grupo de troca, é um grupo de reflexão, né? Bom, para quem está aqui pela primeira vez, né, bem-vindos. Para quem já participou, sabe que é um caminho longo e muito bacana, é um caminho bonito, são experiências muito legais que a gente compartilha, que a gente vê aqui sempre, e, enfim, que se comece um ano que seja mais leve do que o ano passado, mas que seja um ano de muito trabalho bom, que seja um trabalho legal, que a gente possa realmente compartilhar e nos unirmos nessa ideia.